Olá, seja bem-vindo ao Dizendo Tudo desta quinta-feira. Veja agora os destaques de hoje. Polícia Federal apreende medicamentos irregulares e eletrônicos no aeroporto de São Luís. Atualizações sobre a paralisação do sistema de transporte amanhã por conta da greve dos rodoviários. Secretário de Infraestrutura de Buriticupu é alvo de ação do Ministério Público por omissão em obras das Vossorocas. E ainda Expoturismo é realizado no CEPRAMA em São Luís. Tudo isso e mais, agora no Dizendo Tudo, que já está no ar. São 6h10, a gente começa com a informação atualizada em relação à greve dos ônibus. Foi confirmada pelo Sindicato dos Rodoviários aqui em São Luís, isso para o setor urbano, para o sistema urbano, a partir das primeiras horas desta sexta-feira. A paralisação ocorre após o não cumprimento do acordo do pagamento de salários e reajustes salariais pelas empresas após um prazo de 72 horas dado pela categoria. A greve deve afetar o transporte urbano de São Luís. Não tem informações em relação a afetar o semiurbano, porque o acordo foi fechado em relação à rede, então, que trabalha na região metropolitana, gerando transtornos, então, aos usuários do urbano. O Sindicato dos Rodoviários informou que essa paralisação inclusive já tem informações de que houve uma tentativa de acordo com o SET, o Sindicato das Empresas de Transporte. Deve então acontecer mais uma vez uma tentativa, inclusive, da Justiça em manter a frota mínima. A situação é tensa, com relatos de greve anterior, que deveria ter acabado, não resultou em normalização total da frota. A recomendação é buscar alternativas, então, mais uma vez, de transporte para o dia de amanhã. E o Ministério Público do Maranhão ingressou com uma ação civil pública por improbidade administrativa contra o secretário municipal de Infraestrutura de Obras Urbanísticas de Buriticupu, Lucas Rafael da Conceição Pereira. O secretário teria se omitido repetidamente em fornecer documentos e informações sobre as obras de contenção das Vossorocas no município de Buriticupu. A gente vai agora a mais detalhes com a repórter Juliana. É isso aí, Daniela. Boa noite para você e a todos. A promotoria de Buriticupu pediu o afastamento do secretário do caso. A investigação começou após o Ministério Público receber uma denúncia anônima informando que as obras de grande porte na Rua 13, no bairro Ecoburiti, eram executadas sem placa de identificação, sem informações sobre o objeto do serviço, valor investido, órgão responsável ou prazo de execução. A ausência de transparência levou à abertura de um inquérito civil. As crateras são de até 80 metros e pessoas já morreram em acidentes e dezenas de casas já foram engolidas. Em resposta ao Ministério Público, a Procuradoria-Geral do município apresentou uma justificativa, baseado em informações da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, admitindo a ausência dos itens apontados na denúncia. A Procuradoria informou ainda que tratava-se de uma ação emergencial realizada em suposta parceria com o governo do estado. A secretaria estava baseada apenas no controle de horas das máquinas utilizadas. É isso aí. Eu volto com você, Juliana Prado, para a Record News Maranhão. Obrigada, Juliana, por suas informações. E a Polícia Federal apreendeu hoje diversos medicamentos e equipamentos eletrônicos durante uma fiscalização de rotina no aeroporto de São Luís. Durante a inspeção, foram encontrados frascos de substâncias popularmente conhecidas como canetas emagrecedoras, todas sem autorização sanitária de importação. Também foram identificados eletrônicos sem a comprovação fiscal, incluindo câmeras eletrônicas, HDs externos, fones de ouvido, além de perfumes importados. Mercadorias que eram transportadas por um casal de passageiros residente do município de Santo Antônio dos Lopes havia embarcado em voo vindo de Foz do Iguaçu. Parte dos itens estava oculta na bagagem. Produto resultado de contrabando, provavelmente do Paraguai. Falando do aeroporto, a Justiça do Maranhão condenou empresas de aplicativo a organizar, então, aquele embarque na porta ali na frente do aeroporto de São Luís. Mais informações com a repórter Joyce. Olá, boa noite, Daniela.
a Justiça condenou as empresas de transporte por aplicativo, além das concessionárias do aeroporto de São Luís, a darem solução ao problema. Eles foram condenados a criar, sinalizar e organizar pontos de embarque e desembarque de passageiro. A decisão é da Vara de Interesses Difusos Coletivo de São Luís. A sentença determina que as empresas garantam sinalização adequada e ampla divulgação das informações, além de respeitar integralmente as normas de acessibilidade. O juiz Douglas de Mello Martins também determinou o pagamento de multa. Cada empresa terá que pagar 200 mil por danos morais. São essas informações que eu tenho. Joyce Araújo, para Record News Maranhão. Obrigada, Joyce. Agora falando sobre o avanço do mercado imobiliário, como agir neste período, o que avança exatamente? E para os compradores, vantagens? O mercado imobiliário brasileiro inicia um novo ciclo com sinais consistentes de expansão. A combinação entre fatores macroeconômicos, ajustes regulatórios e o fortalecimento das políticas habitacionais cria um ambiente mais favorável ao crédito e à retomada das vendas. A expectativa de queda gradual da taxa de juros, projetada para encerrar o período em 12,25%, somada ao aumento do orçamento destinado à habitação, tende a destravar decisões de compra que vinham sendo adiadas nos últimos anos. Um dos grandes vetores deste movimento é a abertura de linhas de crédito facilitado. Hoje você tem acesso a bancos tanto tradicionais como bancos também que atuam de forma mais direcionada para o mercado imobiliário. Você tem hoje grandes lançamentos de grandes construtoras que estão facilitando também a entrada, o parcelamento. Qualquer cidadão brasileiro tem acesso a crédito facilitado e conseguirá, assim, adquirir sua casa própria. Em meio a esse cenário de expansão, foi realizado um evento para discutir o potencial de crescimento do setor imobiliário em São Luís. Em 2025, houve uma elevação nas vendas que girou em torno de 15% a 20% em comparação com o ano anterior. Por isso, a expectativa para esse ano é de que a atividade econômica continue em expansão na capital maranhense. A gente reconhece uma grande entrega feita na cidade, com projetos em andamento. É pujante, acreditamos no mercado, tem crescido, tem valorizado, os imóveis têm se valorizado muito. A gente não sentiu arrefecer a velocidade de vendas, pelo contrário, tivemos crescimento e por isso estamos aqui apostando aí em novos lançamentos e novos projetos para 26. Para quem tem o sonho de adquirir um imóvel, é importante buscar informações sobre as empresas que atuam no setor imobiliário, o que possibilitará um caminho mais seguro até o fechamento do negócio. O primeiro passo é conhecer a construtora. Antes da gente buscar o crédito com o banco, o que seja, é conhecer a construtora que está adquirindo, que está promovendo aquele empreendimento imobiliário que você deseja adquirir. A partir do momento que você conhece a própria construtora vai poder lhe conduzir a você buscar o crédito necessário com um banco que seja parceiro, para que você possa, assim, adquirir o seu imóvel. E olha, a gente vai falar aqui sobre a Prefeitura de São Luís, que vai lançar o Parque Tecnológico e firma parcerias para fortalecer ecossistema de inovação aqui em São Luís. Para falar sobre o assunto, Verônica Pires, secretária municipal de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais. Muito obrigada por aceitar o convite, esclarecer então esses pontos, sabendo que tecnologia é algo muito presente na vida de todos nós. Como é que vai ser então esse lançamento? Muito boa noite para você. Boa noite a todos que nos ouvem e nos assistem. Realmente é uma entrega muito importante para a Prefeitura de São Luís, fez parte do programa de governo do prefeito Eduardo Braz no primeiro mandato e agora no segundo, e a gente tem muito orgulho de estar entregando esse equipamento tão importante para a cidade de São Luís, que é um equipamento que vai nos trazer muitos benefícios, principalmente para o território onde ele está instalado. Falando então desses pontos, que benefícios são esses? O que é que a gente pode esperar em relação a esses avanços, inclusive? A expectativa em relação ao que a gente já tem. O que a gente vai ter a mais a partir de agora? Exatamente, porque a área de inovação ela tem muitos termos específicos e às vezes as pessoas que não são tão da área assim ficam um pouco, poxa, eu queria entender melhor. E eu costumo usar que o Parque Tecnológico ele é uma espécie de maestro. Aí a gente tem na sociedade vários instrumentos, só que não adianta tocar um para cada lado. Então, o parque ele faz isso, né? Ele traz essa unificação de todas essas forças que orbitam em torno desse ecossistema.
Então, é muito importante a ação de um parque da prefeitura, porque é uma potência para aquele território, que é o Trapiche Santo Ângelo, né? Que a gente vai ter ficou belíssimo, já a arquitetura fantástica, é um ponto histórico com um lugar que agora ficou instagramável, inclusive. Exato, e é muito interessante, a gente fica até brincando com a metáfora, que lá era um lugar de chegadas e partidas, né? Porque era um trapiche, e continua sendo, só que agora de conhecimento, de pessoas, de inovação, é muito interessante. Secretário, o que vai ter nesses, que pontos que a gente pode destacar aqui que vão ter, então, nesse parque tecnológico? O que a gente pode ver? São disponibilizados, estruturas são disponibilizadas, então? Como Exatamente. É que vai ser isso? Então, a gente fala que o parque tecnológico, ele não consiste num espaço físico, nós teremos, mas, para além disso, a gente vai ter parcerias com players muito importantes desse ecossistema. Exemplo, o Porto Digital. Porto Digital de Recife é, assim, um exemplo mundial. Eles trabalham já com cidades na Europa, em outros países, e eles vêm para cá trazer para nós essa expertise deles nesse aspecto. Eles têm um programa lindíssimo que chama Embarque Digital, que eles capacitam jovens por 1 ano, e quando eles saem é 100% de empregabilidade. Então, é isso que a gente quer aprender com eles, como que a gente faz isso, e isso, assim, é um impacto real no território. Então, a gente está lá, de portas abertas, para quem quiser vir, nos conhecer, entender como a gente funciona, e estamos lá esperando todo mundo. Secretária, a senhora teve, então, visitas importantes, Sim. Conheceu outros projetos, até de outros países, para trazer o que é de melhor, o que há de melhor, inclusive. O que vem aí de experiências já, o que a senhora captou em relação a essa troca, inclusive, com outros países? A gente teve a oportunidade de fazer uma apresentação de São Luís na Feira de Barcelona, que é a maior feira de Smart City do mundo, onde a gente apresentou para o vice-presidente do Google. E aí ele ficou encantado pela cidade, e aí, a partir daí, ele começou a fazer parceria, e cidades pagam uma fortuna por determinadas coisas, ele manda disponibilizar para a gente. Eu digo, quero, pode pedir que a gente quer. E agora ele vai fazer um case muito bacana, que está sendo implementado já em algumas cidades, que chama o Plus Code, que é uma espécie de endereço georreferenciado para algumas comunidades que é complicado o endereço. Então, cada casa vai ter seu número. Então, chega mais rápido o socorro, a polícia, o correio. Então, a gente vai ter um projeto piloto aqui também com essa parceria que nós estamos firmando com o Google. Se fala muito de startups. Como é que vai ser, então, essa atenção? Incubadora, aceleradora? Como é que vai ser? Nós vamos ter incubação, aceleração. A gente tem outra parceria com chama... Ai, gente. É daqui do Brasil? Não, é daqui do Brasil. Ela é de Fortaleza, Casa Azul. Pronto. E eles vão fazer essa parte de mentoria, de aceleração de startups. Além deles, a gente tem um programa muito bacana, junto com o IFMA, de formação de jovens durante 2 anos. Então, assim, a gente fala que o parque, ele não é um lugar, eles são ações, que a gente fica ali trabalhando junto. Então, é isso, a gente tem muitos parceiros, a gente traz a academia, a gente traz a sociedade civil, a gente traz uma série de outros atores que a gente precisa botar para conversar, e fazer a coisa acontecer. Secretária, então, o parque vai estar, então, a partir de amanhã, um lançamento oficial? Amanhã não, no dia... Amanhã não, gente. Terça-feira, terça-feira, dia 17. Porque amanhã já é sexta, a gente já está encerrando, eu já encerrei. Já sextou, ainda não, a gente vai terçar. Terça-feira é o lançamento oficial, secretária, então... Pessoas, então, vão ter acesso a esses serviços, a essas ações, Sim. Vai ser tudo esclarecido como é que vai acontecer. Exatamente. Lá a gente vai fazer essa apresentação com a presença do nosso prefeito e a gente tem todo um aparato para acolher essas pessoas que chegarem e a gente vai continuar lá esperando por todo mundo. Tá certo, então. Muito bem. Muito obrigada, secretária, pelos esclarecimentos. A gente sabe que São Luís é uma cidade que só cresce e ela merecia de fato. Obrigada. Eu espero vocês. Aguardo todos vocês lá, hein? Pronto.
A gente vai para o intervalo, é bem rapidinho, na volta a gente vai trazer informações da política. E agora a gente tem imagens ao vivo da Avenida Castelo Branco, no bairro do São Francisco, em São Luís, são 6h24. Tempo agora fechando neste final de tarde de quinta-feira. E olha o trânsito, a gente volta já já. De volta, a gente vai direto a Brasília com o Nildo Costa, os bastidores do Congresso Nacional. Nildo, boa noite para você. Olá, boa noite para você, Daniela Bandeira, boa noite a todos aqui do Dizendo Tudo. O governo federal anunciou nesta quinta-feira um pacote de medidas para reduzir o preço do diesel e combater aumentos abusivos nos combustíveis. A decisão foi tomada após a alta do petróleo no mercado internacional, provocada por conflitos no Oriente Médio e tensões no Estreito de Hormuz. Entre as ações, o governo vai zerar os impostos federais sobre o diesel, o que deve reduzir o valor em cerca de 32 centavos por litro. Também será criada, de acordo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma subvenção para produtores e importadores com o objetivo de diminuir o preço final em até 64 centavos nas bombas. Eu estou com meus ministros aqui para a gente anunciar algumas medidas de proteção ao povo brasileiro e ao consumidor brasileiro. Medidas, que vai fazer com que o governo brasileiro, extinga a cobrança do PIS e do COFINS. Medida que vai fazer com que a gente cobre imposto, da exportação do petróleo, para garantir subvenção para evitar o aumento do preço. As medidas incluem ainda mais fiscalização da Agência Nacional do Petróleo para evitar especulação e aumento injustificado de preços. Não estamos falando em controle de preço, não estamos falando nada disso. Nós estamos falando em abusividade em virtude do fato de que nós temos que garantir que as medidas que o presidente definiu cheguem na bomba. Não pode ficar no meio do caminho em função de uma atitude especulativa por parte dos distribuidores. Eles têm que se somar ao esforço governamental para manter a economia brasileira funcionando normalmente, em plena normalidade. Postos de combustíveis também terão que informar ao consumidor a redução dos tributos. O governo afirma que a iniciativa busca proteger a população, os caminhoneiros e os setores produtivos dos efeitos da crise internacional. De Brasília, Nildo Costa, para o Dizendo Tudo. Obrigada, Nildo. Sobre essa última informação aí do Nildo, direto de Brasília, o deputado estadual Neto Evangelista chegou a falar, inclusive aqui em São Luís, aqui no Maranhão, sobre uma CPI, abertura de CPI para avaliar, investigar o aumento constante nos postos de combustíveis aqui do Maranhão. E acontece no CEPRAMA a primeira edição do Expo Turismo, a maior feira de turismo do estado, que promete reunir destinos, experiências, cultura e oportunidades de negócios. Uma grande vitrine para o turismo do Maranhão. Profissionais que atuam neste segmento estão em São Luís para a primeira edição da Expo Turismo, que reúne destinos, experiências, cultura e oportunidades de negócios. Um dos pontos altos da programação será a mostra dos roteiros possíveis em cada um dos 10 polos turísticos do estado, entre os quais São Luís, Lençóis Maranhenses, Chapada das Mesas e Delta das Américas. Esses 10 polos foram reroteirizados pela Secretaria Estadual do Turismo e esses roteiros eles estão agora sendo colocados, apresentados, tanto para os operadores, agentes de viagens do Maranhão como fora do Maranhão. E além desses roteiros, nós temos trabalho das comunidades de base comunitárias, experiências que são ricas no Maranhão com os nossos quilombos, os nossos ribeirinhos, as nossas sociedades indígenas. O Maranhão tem muitas belezas que vão além do que a gente já divulga e nós temos que divulgar muito mais. Hoje a gente vende Lençóis Maranhenses e Chapada das Mesas, além da nossa capital. Então você integrando 10 polos, aliás, 7 polos, além desses 3 que a gente já vende, isso vai ser uma injeção na economia do Maranhão gigante, porque o turismo é exatamente isso. Ele é uma indústria que injeta dinheiro limpo dentro do nosso estado. Uma grande estrutura de estandes foi montada no CEPRAMA para representantes dos polos turísticos do estado e instituições parceiras.
O objetivo é promover a diversificação dos destinos e roteiros maranhenses durante o evento. Uma das ações neste sentido é o lançamento e a entrega do Guia Maranhão de Possibilidades e a revista do projeto Trilha dos Saberes para o Turismo, que serão encaminhados aos gestores municipais dos polos turísticos. Trazer Caxias para um evento grande como a Expo Turismo realmente nos faz felizes, porque é mostrar as nossas potencialidades, tudo aquilo que Caxias tem para mostrar ao Maranhão, ao Brasil inteiro, então nós estamos bem felizes. Nós somos a terra de Gonçalves Dias, né? Caxias, a terra da poesia, o berço da cultura, igrejas centenárias, nós temos gastronomia com o nosso pirão de Parinda maravilhoso. Então temos o centro histórico ainda com muita coisa preservada, belezas naturais, então vem para Caxias que você não vai se arrepender. Hoje estamos aqui com os nossos artesãos, mostrando o trabalho de cada um. A grande maioria depende dessa fonte de renda, é uma renda extra que eles fazem e nossa gestão tem também investido na vida deles, onde a gente está ali incentivando, trazendo sempre novidades, cursos, para que eles possam desenvolver mais o comércio de Presidente Dutra. A exposição também vai possibilitar que os operadores do turismo debatam estratégias de gestão para destinos e de meios de hospedagem. Serão promovidas mesas temáticas, oficinas práticas e capacitações. Bela reportagem, viu, Daniel e Odair? E esse espaço ali está todo, então, para a gente ter acesso às informações, à cultura, a negócios, lá no CEPRAMA. Vale a pena, viu? Assim a gente encerra a edição de hoje com imagens de São Luís, o fim de tarde em São Luís, começo de noite. Olha que belo fim de tarde, início de noite. A gente volta amanhã, meio-dia tem ele, Análio Júnior, Hora News. E eu volto aqui 18 horas, no Dizendo Tudo, esperando você por aí. Tchau!